quero falar sobre a graça na perspectiva de graça atual e graça santificante. A primeira vez que eu ouvi falar sobre isso, não sabia nada. Eu sabia que era graça santificante, né? Que é quem comunga, quem está em comunhão com Deus, né? Está em comunhão com Deus. Então, essa é a graça santificante. Mas graça atual, tudo mais, o que isso tem a ver? O que isso tem a ver comigo, né? E o que isso tem a ver com o coleguinha, né? Com o meu colega de trabalho, com o meu parente, tudo. Enfim. A graça, como a gente conhece, ela vai acontecer depois da paixão de Cristo. Tanto é que no Antigo Testamento não existia graça santificante. Por isso que a gente vê muitas coisas brutais e muito loucas no Antigo Testamento, porque realmente as pessoas não tinham graça, a não ser a graça atual. Por isso que Moisés manda matar todos os homens e depois o pessoal chega, matamos todos. Não, mata as mulheres e as crianças também. E o Antigo Testamento é muito louco se você for olhar pela perspectiva que a gente tem hoje, porque hoje em dia a gente tem a missa. E desde a paixão e desde que a gente tem missa, o mundo se sustenta. Que a gente tem as virtudes da fé, a esperança e a caridade. Por mais duro que possa parecer o mundo pra gente hoje, não é nada comparado a como era o Antigo Testamento. Entende? A paixão de Cristo foi tão importante que tudo no Antigo Testamento, tudo prefigurou o que ia acontecer. Isso é muito mais importante, que era quando o Verbo ia se fazer carne e habitar entre nós. Para que acontecesse o sacrifício perfeito de reconciliação de nós para com Deus. E, bom, desde então, a gente tem a missa, né? O São Padre Pio fala que se não tivesse missa é como se o sol parasse de iluminar, né? Parasse de ter o poder e a força que ele tem, né? Isso de fazer as coisas viverem, existirem. E a missa é a mesma coisa. Por mais que a gente não acredite, por ser algo muito diferente do que a gente compreende, imagine quem nunca estudou nada sobre isso. Parece uma coisa mais exagerada possível. Mas é isso que nos ensina a igreja, né? E daí vem a importância da gente valorizar a missa, né? Cada missa é uma graça gigantesca. Bom, a graça atual é aquela graça, pela vontade de Deus, que Ele concede a alguém, qualquer pessoa. A pessoa mais boa do mundo, a pessoa mais má, né? A pior pessoa do mundo, Ele pode conceder essa graça. E Ele concede várias vezes, né? Você não precisa ser necessariamente batizado, né? A graça, por exemplo, é o que faz uma pessoa que passou décadas e décadas da vida sem contato com Deus e várias coisas vão acontecendo em volta dela, façam com que ela tenha uma inclinação nunca antes tida para buscar a Deus, para buscar a verdade e tentar se encaixar na realidade, né? E acredito que vários de vocês possam ter contato com uma graça atual, assim, né? Não necessariamente você precisa ser um bom católico ou um santo. Você consegue ganhar graça atual. Tanto é que a gente vê várias coisas boas acontecendo em outras religiões. Deus permite essas coisas, né? Mas é tudo de Deus. Não é graça santificante nas pessoas, né? E a graça santificante, ela vai acontecer depois da paixão, por intermédio de Nosso Senhor. Antes da encarnação do Verbo, a gente só tinha uma pessoa que tinha graça, que era aquela pessoa cheia de graça, do latim gratia plena, que é Nossa Senhora. Desde que ela nasceu, ela era plena do Espírito Santo. Então ela não tinha mais inclinações, ela sabia do que ia acontecer, então ela estava num patamar muito mais elevado que a gente, né? Daí a importância da gente venerar a Senhora. A Senhora é um exemplo muito bom. Enfim, antes da paixão, ela era a única pessoa que tinha graça. E isso é realmente muito interessante.
Depois da paixão, Nosso Senhor fala, né, na última ceia, ele fala várias vezes da importância de estar em comunhão com Ele, né? Daí a gente tem todos os sacramentos que Ele deixa pra gente, que são as ferramentas da gente se santificar e seguir nessa luta, como se fossem suprimentos no caminho. Eu estou fazendo uma trilha de 100 mil quilômetros e Ele é o provedor, como um pai que vai dando alimento, uma bebida, todo suplemento para que a gente consiga trilhar esse caminho. Sem eles isso é mais difícil. Mais difícil. A graça santificante, todos os batizados em estado de graça têm. Daí a importância da gente buscar o sacramento da confissão, né? Do batismo, não só nosso, mas os outros. Eu estava comentando com vocês antes, né, sobre esse colega. Ele tem 20 e poucos anos tal, e ele não é batizado. Ele tem 20 e tantos anos tal. Não é. Por mais que ele esteja fazendo uma catequese agora, depois de muitos puxões de orelha, sabe? É interessante porque tudo, pensem, 20 anos. E só agora ele teve essa inclinação. Foi por meio de influências em volta? Sim. Mas também foi por dentro dele, de dentro dele. O que aconteceu ali, nesse momento, foi a graça atual. Deus permite uma graça para uma pessoa não batizada, que não está em estado de graça, digamos assim, que ela consiga ter essa graça, essa coisa muito boa, né? E, bom, isso é magnífico, né? Sabendo a diferença da graça atual e graça santificante, como dito, a gente vê a importância de buscar missa, confissão, comunhão, exame de consciência, para a gente estar em estado de graça. A partir do momento que a gente está em estado de graça, é como se... Como eu posso dizer? É como se não fosse mais você que estivesse fazendo aquilo, e sim Deus. Entende? E daí vem a importância gigantesca da gente rezar pelos nossos amigos e pedir, né? E influenciá-los de boa maneira, né? Não sendo um pregador, assim, às vezes sim, às vezes não, mas ainda mais pelo exemplo, né? Para que, depois que eu vi isso, eu pensei, putz, eu quero estar sempre em estado de graça, o maior tempo possível, porque isso é realmente uma coisa incrível. É como se você tivesse superpoderes. Quem não gostaria de superpoderes sempre? Né? E não é para você, é para Deus. Isso é magnífico, é maravilhoso. E que os outros possam ter isso também, né? As definições aqui, de acordo com o catecismo. A graça atual é uma intervenção de Deus. Equivale à energia para realmente colocar os remos na água e remar, que recebemos somente por meio da súplica, implorando a Deus que a conceda, como um mendigo na soleira da porta do rico. A oração é o modo pelo qual a graça é obtida. Não se pode, contudo, orar de qualquer jeito. É necessário alguns requisitos para que ela alcance o seu efeito. O primeiro é a humildade. Aproximar-se de Deus se sabendo pequeno. O segundo é a confiança. Nosso Senhor Jesus Cristo mesmo mandou que assim se fizesse. Meu Deus, eu não quero mais somente dizer que vos amo com meus lábios. Eu quero vos amar de verdade, com minha vida e com meu coração. Com coragem e confiança. A terceira característica é a perseverança, pois não se trata de mágica, não se engane. Deus quer despertar em seus filhos o desejo, o amor, e por isso, às vezes, tarda, demora. O desejo das coisas santas só aumenta com a demora. Finalmente, a quarta é pedir com atenção, sabendo o que se quer. E a graça santificante, de acordo com o catecismo, é um dom habitual
uma disposição estável e sobrenatural, que aperfeiçoa a alma. Aperfeiçoa a alma. Nosso Senhor pede: sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. A gente nunca pode descansar, porque a gente não está perfeito. A gente está longe disso. A gente tem que buscar isso. Daí a graça santificante. E a nossa missão de fazer com que isso aconteça com os outros também. É o que Deus espera da gente. A gente foi feito para isso. Se a gente não fizer isso, é como se a gente fosse uma vaca que não comesse pasto. Ou um gato que não miasse. Aperfeiçoa a alma, mesmo para a tornar capaz de viver com Deus e de agir por seu amor. Devemos distinguir a graça habitual, ou atual, né? Disposição permanente para viver e agir segundo o apelo divino, né? Habitual, isso daí. E as graças atuais que designam as intervenções divinas, quer na origem da conversão, quer no decurso da obra de santificação. Tem algum papel e caneta aí? Para eu poder fazer um desenho? Tem? Obrigado. Uma coisa bem simples, mas quando foi feito isso eu falei, não, é realmente diferente. Por isso. Esta é uma árvore. Nós somos o tronco. Os galhos aqui. Certo? Os galhos do tronco, assim. O caule em si da árvore é Jesus Cristo. Vocês se lembram da aula de biologia? Dos nutrientes que vem e tal, que é a seiva bruta, mais conhecida como xilema. Enfim, esse é outro assunto. O que volta é o floema. E, bem, enfim, a seiva bruta vem, passa pelo tronco, e aí os galhos dão fruto. Um tronco, um galho, né, vamos falar galho para não entrar em confusão. Um galho sozinho ele não dá fruto, não mesmo. Ele tem que passar pelo tronco, né? E o tronco sendo Jesus Cristo e esses nutrientes, digamos assim, né, metaforicamente falando, essa seiva bruta, né, na biologia, é a graça de Deus que faz com que a gente possa dar frutos. Então, nada de bom que você fez na vida e nada de bom que você vai fazer é mérito seu. Nada. Ah, mas eu sou muito inteligente, eu tiro ótimas notas. Não é mérito seu. Você conseguiu isso por causa de Deus, né? Os méritos que você consegue é por intermédio de Deus. Então, São Padre Pio fala também que todo elogio que você recebe, você tem que encaminhá-lo diretamente a Deus. O galho que não tiver fruto, ele vai ser cortado e jogado ao fogo. Não sou eu quem está falando isso. No Evangelho de São João, ele diz: Nosso Senhor, eu sou a videira, vós os ramos. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como um ramo e secará. E os colhem e os lançam ao fogo e ardem. Isso é realmente muito interessante, porque essa analogia não é uma coisa bobinha, né?
o Senhor fala, então, às vezes pode parecer lúdico, né, tal, mas, sei lá, o Senhor falou, entende? Então é realmente alguma coisa grande. Continuando, eu gostaria de recitar um trecho aqui do livro O Calvário e a Missa, do bispo Fulton Sheen, que ele comenta sobre isso, né, da importância da gente dar frutos por meio da graça. Deus deu-nos o grão e a cepa da vida. E a semelhança do homem que, segundo o Evangelho, recebeu talentos, também nós devemos apresentar a retribuição das graças divinas que tivemos recebido. A vida que Deus nos concedeu representa o grão e as cepas, e é nosso dever consagrá-los, restituí-los a Deus sob as formas de pão e de vinho, transubstanciados. As nossas mãos devem apresentar o fruto das colheitas, quando chegar o fim da nossa peregrinação na terra. Isso que vai acontecer agora, que vocês estão prestes a ouvir, é algo que me marcou bastante. É essa a razão pela qual o Calvário se ergue no meio de todos nós, e nós encontramos sobre a sua montanha sagrada. Não nascemos para ser simples espectadores, ou para lançarmos dados como fizeram os algozes de outrora, mas sim para sermos participantes do mistério da cruz. A maneira de reproduzir o quadro do último julgamento, durante a missa, será a evocação da forma como o Pai recebeu e saudou o seu Filho, olhando para as suas mãos. A chaga de Nosso Senhor. Nelas se evidenciam os vestígios do trabalho, as calosidades da redenção e as cicatrizes da salvação. Também nós, terminada a nossa peregrinação na terra e no regresso ao princípio, veremos que Deus olha as nossas mãos. Se durante a nossa vida tivermos tocado as mãos de seu divino Filho, as nossas mãos apresentarão as marcas dos pregos. Se tivermos percorrido a senda que conduz à eterna glória, através das veredas tortuosas e difíceis do Calvário, também os nossos pés apresentarão os mesmos ferimentos. Se os nossos corações bateram em uníssono com o de Jesus, também eles ostentarão a chaga do lado, aberta pela lança que trespassou o coração do Salvador. Ai, porém, daqueles que se afastarem do Calvário e que apresentarão as mãos brancas e sem cicatrizes. Quando a vida se acaba e a terra se desvanece como um sonho, quando a luz da eternidade entra a jorros nas almas com todo o seu esplendor, os justos podem, com uma fé humilde, mas triunfante, repetir, como em um eco, a última palavra de Cristo: Pai, nas vossas mãos entrego o meu espírito. E, por fim, o que fecha tudo isso é o que São Paulo fala nas cartas. Já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Essa é a graça santificante.